tenho certeza que vocês já conhecem um pouquinho sobre Scrum. Nós falamos sobre Scrum de uma maneira diferente, sem muita abordagem formal, tentando exemplificar, colocar ali no seu dia a dia isso, mostrando como que isso pode ser uma agregação de valor para sua empresa. Esse vídeo está disponível aqui no nosso canal também. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais com profundidade dentro desse framework e com um exemplo prático para vocês. Então solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da KAI, onde a gente fala um pouquinho sobre Lean Six Sigma, gestão da qualidade e melhoria contínua também. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faz a sua inscrição aí logo abaixo e aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo também, porque isso nos ajuda bastante. E eu vou direto aqui para a tela do meu computador e vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo de Scrum. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima para não atrapalhar a minha vista aí ao lado de vocês me visualizarem, mas eu tenho aqui um pouquinho falando sobre o Scrum. Veja só, pessoal, o PO, né, o famoso PO, Product Owner, ele acaba fazendo aí uma priorização dos produtos que estão em backlog, Product Backlog. Então, obviamente, existem uma série de características, uma série de recursos que a sua ferramenta, o seu trabalho precisa entregar. Seu software, muitas vezes o Scrum é utilizado para empresas de tecnologia também. Também não, né? Principalmente. E aí, o PO acaba fazendo uma priorização junto com toda a equipe num processo que nós chamamos de Poker Planning. Então, eu vou até escrever aqui para vocês, ó, tá? Esse Poker Planning. Então, numa sequência de Fibonacci, os profissionais vão votando e isso me dá um score daquilo que precisa ser feito com prioridade. Separado esse trabalho, eu tenho o Sprint Backlog, que deve ser contado em forma de histórias. Então, vocês estão vendo esse vídeo. Vamos supor que um usuário, imagino que vocês estejam vendo pelo YouTube, um usuário fala o seguinte: olha, Carlos, eu gostaria que esse vídeo fosse mais rápido, né, que eu conseguisse alterar a velocidade do vídeo. Então eu posso contar a história da seguinte forma: eu, como um usuário da ferramenta, gostaria de acelerar o meu vídeo XYZ. Então eu consigo contar uma história e dessa forma os profissionais vão entender o que eles precisam entregar para fazer isso funcionar. Para fazer com que essa história se torne verdadeira, que ela funcione na prática, que ela entregue valor para o meu cliente. Se eu vou colocar um botão de 2 vezes, ou um botão de controlador, ou uma barra para deslizar, isso absolutamente nesse momento acaba não importando, mas eu preciso acelerar ou dar a possibilidade de acelerar o meu vídeo. E aí que entra a execução. Então, com as histórias do usuário, o meu Scrum Master, tá? Acabei riscando aqui o que não deveria. O meu Scrum Master, ele vai acabar coordenando todas essas ações aqui para execução do sprint, que normalmente é feito em 2 semanas. Pessoal, um sprint, teoricamente, né, o Scrum, ele nunca termina, o processo de Scrum. Quando eu finalizo um sprint, automaticamente eu pego outros sprints backlogs, né, outras tarefas ali que estão já separadas pelo meu PO. Então eu sempre vou ter esse processo de retroalimentar o meu backlog. Tem a reunião diária, então vamos supor que nessa questão do botão que eu citei, vocês têm uma reunião diária e falam: olha, eu estou com uma certa dificuldade de fazer a integração dos sistemas ou de fazer que tenha uma conversão ali, uma convergência das informações ao apertar, fazer o vídeo acelerar, enfim, tenha uma discussão. As pessoas envolvidas ali dentro do time podem se ajudar, mostrar o porquê desse bloqueio e permitir que as coisas funcionem, tá? Destravar esse bloqueio para chegar aqui, ó, na tão sonhada entrega de valor. Beleza? Isso daqui é entrega de valor para o cliente. Toda vez que eu finalizo um sprint, eu deveria estar entregando valor para o meu cliente. O que é um ponto extremamente importante, pessoal? Existem essas cerimônias, né, dentro de retrospectiva, reunião diária, existem os papéis de PO, Scrum Master, etc. Isso aí, definições formais na internet vocês vão encontrar. Eu quero que vocês compreendam como que funciona a sequência do sprint. A sequência. Este é um gráfico que vocês vão visualizar
utilizar na prática, que é esse daqui, ó, o de Burn Down. Ele é um gráfico que mensura as horas, então eu preciso entregar aqui 80 horas. Na próxima semana eu preciso entregar 76, na próxima semana eu preciso entregar X, até no final do meu sprint, né, nas 2 semanas aí, no 14º dia ou no 10º dia, se a gente não trabalhar de final de semana, eu tenho aqui que finalizar as entregas de horas. E eu vou ter uma outra linha nesse gráfico, eu acredito que vocês não estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, ó, porque estava com a minha câmera em cima, correto? Imagino que era isso, vamos lá. Deixa eu puxar aqui para vocês agora compreenderem de maneira adequada essa aula que nós estamos preparando para vocês sobre Scrum. Quando eu falo aqui sobre esse Scrum e eu tenho esse gráfico de Burn Down, que nós chamamos, tá? Esse o gráfico aqui é de Burn Down, eu vou ter a realidade. Então tudo bem, esse é o planejado, mas a minha realidade, ela pode fazer o seguinte, ó, as minhas entregas serem mais rápidas. Opa, então eu planejei, eu subestimei o tempo dedicado para cada história que eu vou executar. Agora, se eu tenho um trabalho assim, eu estou estagnado e eu percebo que eu posso ter subestimado, eu superestimei no caso, e agora eu subestimei o tempo. Então agora eu tenho um tempo maior do que deveria. Isso vai me ajudando. É natural eu ficar acima e abaixo dessa reta, mas o interessante é eu finalizar no tempo adequado, finalizar o meu quadro, todo o meu sprint e com as entregas planejadas no tempo adequado. Show, pessoal? Então assim, seja qual for o produto que vocês estão trabalhando, como eu falei, normalmente isso é utilizado para software, vocês precisam definir ali qual que é o backlog de entregas. E essas entregas precisam ser trabalhadas em histórias dos usuários, tá? Então os usuários vão contar como que eles gostariam desse recurso para que a equipe possa entregar da melhor maneira possível. É primordial a retrospectiva e os aprendizados, é primordial as entregas serem revistas todos os dias, né? Principalmente aquelas pequenas evoluções na Daily Scrum Meeting. Então, tudo isso feito de maneira adequada, eu tenho certeza que vocês vão aplicar o framework com sucesso. Obviamente que a gente resumiu aqui, existem uma série de treinamentos a respeito de Scrum que falam com muito mais profundidade sobre os papéis, como fazer, o que fazer, mas o nosso intuito é mostrar isso para vocês aqui na prática. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!